E a semana começa com ponderações da imprensa nacional, dizendo que o caso Master, o caso do ex-banco, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, pode ser fechado pela Polícia Federal sem a necessidade de delação ou de se aceitar a delação do ex-banqueiro, ex-caçador de Pela-Lelca, o Dr. Daniel Vorcaro. Está aqui no portal Metrópolis, com novas provas, a PF pode fechar caso Master sem delação de Vorcaro, o que pode significar uma vitória do próprio Vorcaro, se levarmos em consideração, eventualmente, que ele jamais teve vontade efetiva de fazer delação premiada. Mas está no bem bom da superintendência, não está na papuda. Teve já aí mais de mês, com acesso 24 horas por dia com seus advogados, já conseguiu limpar muita coisa que, quando preso, não havia dado tempo dele limpar lá fora. Só o idiota não consegue verificar que o Vorcaro se deu bem com essa jogada, não é? No Brasil é o seguinte, esse negócio que servidor público em fé pública é sempre um arraso terrível para a população, porque é difícil você levar esse negócio a sério, que no Brasil o servidor público tem fé pública. Difícil, eu falo com sinceridade, difícil, viu? Diante de tudo que nós estamos vendo e assistindo já há décadas nesse país. Horror dos horrores, horror dos horrores, vamos ver isso. A delação de Vorcaro é o que nós iremos ver na segunda metade do vídeo. Patina, diz aí o Diário do Poder do Cláudio Humberto. Enquanto a delação do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, avança. Já, até inclusive, virou moda agora. O sujeito está lá preso, onde devia ficar preso, na papuda. Ele acena para a polícia, está muito fácil. Para a Polícia Federal, para a PGR, para o relator. Diz, olha, eu quero fazer delação. Sem nada concreto, eles transferem o sujeito para um lugar melhor para o sujeito. Algo está errado nisso tudo. Algo está errado nisso tudo. Por fim, nós veremos quanto o Vorcaro gastou em milhões com os 90 cartões, super cartões sem limite, ilimitados, que ele forneceu para as autoridades da República. Vamos ao primeiro tema. Investigadores têm novos elementos para o inquérito em meio à proposta de delação conturbada de Daniel Vorcaro. Nova fase mira Centrão. Quem deixou conturbar? Quem deu corda para o Vorcaro conturbar a delação? A Polícia Federal, os agentes que estão nessa investigação, né? Delegados e agentes, o relator, principalmente o relator André Mendonça e a Polícia Federal. Seja por ingenuidade, por incompetência, ou Deus queira, Deus não queira que por outra coisa, eles se deixaram vencer pelo Vorcaro, não é? Isso já está claro. As novas descobertas da PF nas fraudas bilionárias envolvendo o Banco Master deixaram a delação premiada de Daniel Vorcaro em segundo plano. Agora os investigadores acreditam ter um conjunto probatório robusto e novos personagens que surgiram na quinta fase da Operação Compliance Zero, como o senador Ciro Nogueira, considerado um dos líderes do esquema. Com a prisão de Felipe Cassado Vorcaro, aliás, não é Felipe Cansado Vorcaro, que é primo do dono do Master, cansado já estou eu, e aliás, estou cansado de tanta coisa. Com a prisão nesse país, com a prisão de Felipe Cansado Vorcaro, primo do dono do Banco Master, e dos materiais apreendidos pela PF nos endereços ligados a Ciro Nogueira, além de 8 celulares e computadores de Daniel Vorcaro, as autoridades avaliam que podem concluir o inquérito, mesmo sem a delação do impostor. Para a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, Vorcaro tenta fazer uma colaboração seletiva, poupando nomes e ocultando o destino de dinheiro supostamente proveniente da fraude. Tudo bem. Demorou para concluir, porque já é um escândalo demonstrando no mínimo incompetência. Demorou para concluir que o sujeito enganou vocês? Mande-o de volta para a maldita cela da papuda. Por que ele está ainda na Superintendência Federal e da Polícia Federal no Brasil? Isto é um indicativo de que alguma coisa está muito estranhona, né? Muito estranhona. A PF também avisou a defesa de Vorcaro que não vai parar de deflagrar novas fases da operação para esperar o fechamento do acordo. E no meio de tudo isso, fala-se
e que o advogado de Vorcaro tem encontrado ministros por aí, de outros tribunais até, que são muito chegados a Alexandre de Moraes. Em conversas muito desconfiadas, senhor, um olha para o outro lado para ver se alguém os estão... né? Com isso, as autoridades não descartaram e não descartam a possibilidade de rejeitar a proposta dos advogados de Vorcaro por falta de informações inéditas. Além de levar dados novos, a lei exige que o delator forneça provas substanciais das declarações, como documentos, vídeos, fotos, gravações e outros materiais que possam corroborar as declarações do investigado, né, do delator, do candidato a delator. Caso o empresário tenha a delação negada, ele deve seguir preso para aguardar a tramitação do processo e julgamento pelas fraudes financeiras. Na cadeia, há mais de 2 meses que está, Vorcaro tem pressionado os advogados por um pedido de habeas corpus. A avaliação nos bastidores, no entanto, é que a concessão de liberdade seria praticamente impossível por causa da quantidade de elementos probatórios e da pressão da sociedade diante do caso. Recentemente, os mais novos alvos da Operação Compliance Zero, Ciro Nogueira, Felipe Cansado Vorcaro, que é o primo de Vorcaro, Raimundo Neto e Silva Nogueira, que é irmão de Ciro Nogueira, Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, apontado como operador financeiro responsável pela inserção de dinheiro em espécie no sistema financeiro formal. Sob pressão, a quinta fase, e vem agora a sexta, a quinta fase da força-tarefa mergulha nos relacionamentos políticos de Daniel Vorcaro com figuras influentes do Centrão e pressiona o dono do Master em busca de novos elementos. Bom, agora vamos ver. Delação de Vorcaro patina e avança e isso pressiona também o Vorcaro. E avança a delação do ex-presidente do BRB, Banco Regional de Brasília, o sujeito que estava recebendo quase 200 milhões de propina do Vorcaro em imóveis para ferrar o Banco Regional de Brasília. O ministro André Mendonça já avisou que não será aceita a proposta incompleta de colaboração. A transferência de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, ao presídio da Papudinha, indica que avança a negociação do acordo de delação premiada. Ao mesmo tempo, surgem dúvidas em torno da delação de Vorcaro, cujo acordo parece patinar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, já avisou que não vai aceitar a proposta incompleta de colaboração, sem novidades relevantes. As informações são do jornalista Cláudio Humberto, colunista do Diário do Poder. Vorcaro está preso há 2 meses na superintendência da PF, não colabora, então é hora de voltar para a sua velha cela na Papuda. Já está demorando. Já está demorando. Vamos ver. Por fim, conta dos cartões de Vorcaro usadas por parceiros chega a 104 milhões. Segundo a mídia já descobriu, com base aí nessas informações que a PF fez chegar à sociedade na última semana, o Vorcaro teria dado aí coisa de como que teria presenteado a 80 ou 90 figurões de Brasília cartões ilimitados, cartões com crédito ilimitado, para o sujeito gastar, comprar o que bem desejasse, viagens, carros, etc, etc. Só com isso ele gastou, pelo menos se conhece até agora, os 8 celulares que estão sendo abertos em Israel, poderão revelar mais coisas. Ele gastou com isso, identificado até agora, 104 milhões de reais. Gente, minha vida continua a mesma coisa, os números são números de um trabalhador. Agora o Brasil pirou o cabeção, não é? Porque a mídia, veja, no tempo do mensalão, aquilo gera muito dinheiro, mas hoje, o que se fala em termos de grana, vantagem devida econômica paga para esses sujeitos, 104 milhões, a gente acha até fichinha, porque nós estamos vivendo uma espécie de... Nós estamos vivendo uma Matrix, uma galera de loucos. 100 milhões, a gente acha, isso é só 100 milhões. Esses caras estão ferrando o país. Urge que esse sujeito volte para a Papuda, porque ele está fazendo a população de besta.
104 milhões. 104 milhões. Conta dos cartões de Vorkaro usados por parceiros chega a 104 milhões. O Ciro Nogueira tinha um desses. As próximas fases mostrarão das investigações. Estamos na 5ª da Operação Compliance Zero. Mostrarão novos beneficiários do Vorkaro. É o Bolsa Vorkaro. A investigação do Banco Master terá o desafio de identificar parceiros ou amigos de vida. Porque Ciro Nogueira dizia, Vorkaro que dizia, Ciro Nogueira é um amigo de toda uma vida. Que usavam cartões amigos de vida. Você tem um amigo de vida assim, meu irmão? Minha irmã tem? Eu não tenho, viu? Amigos de vida que usavam cartões de crédito ilimitados em nome de Daniel Vorkaro e expedidos pelo seu próprio banco. A suspeita é que entre 2019 e 2025 foram distribuídos mais de 104 milhões de reais a agentes públicos por meio de 90 cartões de crédito de Vorkaro com o nome Vorkaro. Senha dada pelo Vorkaro a cada um deles e do Banco Master. Recebiam para gastar à vontade, não havia limites. Rastrear compras de investigados, aí é que vocês vão se ferrar. Como carrões foram apreendidos, por exemplo, na casa do Ciro Nogueira. Pode ser um começo, observa o deputado Evair de Mello, do PP. Pior é que o PP é o partido do Ciro Nogueira. Até que ponto o Evair de Mello está imbuído, sinceramente, de investigar isso, que ele sendo ele do próprio partido do Ciro Nogueira. Cartões na faixa. Eles usavam cartões e senhas do banqueiro e podiam gastar como quisessem, como no aluguel de jatinhos, jantares e viagens de luxo. E coisas mais picantes. A CPMI quis investigar os gastos de Vorkaro em cartões e chamou a atenção da CPMI. É verdade, eu já mencionei aqui. Já chamavam a atenção da CPMI. Lembra, Evair, mas a maioria governista barrou a investigação. É interessante, por que o PT barrou essa investigação na CPMI do INSS e agora está falando que eles querem que se abra a CPI do Vorkaro? Concluímos então, porque nós temos, além de Tico e Teco, temos aí outros neurônios, não são muitos, mas temos outros, além de Tico e Teco, concluímos que o PT, na verdade, não quer investigar isso porque... Abre, PT! Abre, Piti, a caixa de Pandora, a caixa de Voro Barato, abre aí. Vazou, entregou. Conversa vazada de Vorkaro com Léo Serrano. Seu operador financeiro trata do pagamento de cartões com Ciro Nogueira, por exemplo. Ai, ai. Dê seu like aí, inscreva-se. Confira a sua inscrição agora. Vai sonhar com um cartão do Vorkaro hoje para você também, limitado? Você é um iconoclasta também. Vamos lá. Confira a inscrição. Se você já não é inscrito ainda, inscreva-se. Se você já é, confira a inscrição e confira se o sininho da notificação está ativo. Se não estiver, ative-o agora. Compartilhe. Vamos lá, compartilhar com os grupos, com os familiares, pessoal do trabalho. Compartilhe aí nas suas redes sociais também. Compartilhe, comente de maneira moderada, eu quero dizer, sem termos grosseiros, ok? Vamos lá. Vai aparecer também aí o botão hypar, você clica, por favor, para esse vídeo chegar a mais pessoas. E a cereja do bolo. Vá até a aba Seja Membro. Torne-se membro deste canal agora. Você tem que ajudar os canais de direita. Vamos seguir juntos.